Você sempre tem que ter em mente que Apocalipse 1,19 dá a divisão do livro todo. Ou seja, quando você lê o verso 19, você percebe que há 3 divisões claras dentro de todo o livro de Apocalipse, dos 22 capítulos. Foi mandado que João escrevesse as coisas que tens visto. Aonde ele escreveu isso? No capítulo 1. E o que João viu? Ele viu realmente a visão de Cristo glorificado. Então, Apocalipse começa por isso, uma visão de Cristo glorificado. A partir do verso 12, ele diz: virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Então, em todo o primeiro capítulo, ele descreve esta visão magnífica do Senhor Jesus. Depois... né? Posso mexer? Vamos lá. Depois ele acrescenta do verso 19, e as que são, o que são estas coisas que eram naquele momento, são os 2 capítulos 2 e 3, aonde ele descreve, ou ele narra as cartas do Senhor Jesus, às 7 igrejas do Apocalipse. Notem uma coisa muito interessante sobre os capítulos 2 e 3. Nos evangelhos, nós não temos nenhum discurso completo do Senhor Jesus. Você vê que de um evangelho para o outro, sempre há alguma diferença dentro dos discursos. Mas o único lugar onde você tem um discurso completo, ou seja, na íntegra trazida por Cristo, está aqui nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse. Nos evangelhos, cada evangelista registrou aquilo que interessava a sua descrição. Aqui em Apocalipse não, João dá o discurso completo, ou a carta completa de Cristo a cada uma dessas 7 igrejas, são as coisas que são. E elas não somente descrevem o estado do cristianismo naquele tempo, como também o estado do cristianismo, ou o decurso da era cristã, desde os dias de Cristo até hoje. Ou seja, cada uma dessas 7 igrejas representa um período dentro dos últimos 2000 anos de história. E em qual período nós nos encontramos hoje? Encontramos-nos aonde a incidência de 2 igrejas. No capítulo 3, a partir do verso 7, a igreja de Filadélfia, e a partir do verso 14, a igreja de Laodiceia. O que há no mundo hoje? A verdadeira e a falsa igreja. Como elas se encontram no mundo? O Senhor diz à igreja em Filadélfia que ela realmente deve guardar o que tens. Ele diz no verso 8, porque tendo pouca força, jamais a igreja de Cristo, em qualquer tempo, demonstrou tanta fraqueza espiritual como nos nossos dias. A igreja de Cristo jamais foi tão débil, fraca, e realmente a forma de atuação no mundo tão limitada como nos nossos dias. E qual é uma das razões disto? Laodiceia, aquela igreja que ele diz, ou que diz de si mesma: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas aos olhos de Cristo, no mesmo verso 17, não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. É esta falsa igreja que adentra a tribulação, e esta é a falsa igreja que é julgada na tribulação e que é destruída no tempo tribulacional. Depois, então, no capítulo 4, nós começamos com o tempo tribulacional. A descrição de João do tempo tribulacional. E João vai fazer muito isso dentro do livro de Apocalipse. Ele vai olhar para a terra e vai olhar para o céu. Ele começa olhando para o céu. Ou seja, o livro de Apocalipse, na sua narrativa, não começa narrando o que está acontecendo aqui na terra. E isso nos ensina uma coisa. Pouco importa o que está acontecendo aqui. Pouco importa como as coisas estão se desenrolando aqui. Pouca importância tem o que realmente o estado das coisas dos homens neste mundo. Os homens não decidem nada. Eles realmente não determinam nada. Não é eles que determinam quando Deus agirá. E é por isso que o capítulo 4 começa com a visão de João a respeito do trono de Deus. A verdadeira importância não está no que está acontecendo nessa terra.
Mas aquilo que João diz, o que ocorre diante do trono de Deus, é de lá que vêm as decisões. É de lá que vem realmente o que vai acontecer, quando vai acontecer e como vai acontecer. Nem os homens, nem as nações, nem Satanás decide absolutamente coisa alguma. Nada está na mão dos homens, nada está na mão das nações e nada está na mão de Satanás. Tudo está nas mãos de Deus. Quando você lê 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo diz que aquilo que detém o surgimento do anticristo, há um detentor neste mundo. E esse detentor que impede que o anticristo seja manifestado é a presença da igreja habitada pelo Espírito Santo. E ele só vai poder se manifestar quando Deus tirar a igreja e o Espírito Santo, então, tiver o seu ministério no período tribulacional, porque ele também vai agir no período tribulacional. Mas não é os homens que decidem, não são os homens que decidem essas coisas. Ou seja, não é a atitude dos homens que vai mudar o panorama, nem para o bem, nem para o mal. Aquilo que Deus determinou acontecerá quando Ele determinar que vai acontecer. Por isso, o capítulo 5, ainda olhando para o céu, é a visão de João a respeito do Senhor Jesus Cristo. Se você pode ler depois em casa o capítulo 5, um anjo faz um desafio. Ele lança uma voz de desafio. Ele tem um livro na mão dele. E esse livro na mão dele revela, é o livro da revelação do que vai acontecer na terra nos próximos anos. Ele então brada, se havia alguém, note aonde, se havia alguém na terra, se havia alguém no céu, ou se havia alguém no inferno, que seria capaz de quebrar os selos deste livro. Quem escreveu este livro? Deus. E ele está revelando, então, as coisas que vão acontecer. Ele colocou o seu selo, 7 selos sobre este livro. É a sua marca. Ninguém pode quebrar sem sofrer as consequências. Satanás não se aventurou a apresentar-se. Quando o anjo clama, Satanás não se apresenta dizendo, eu vou abrir o livro. Para que ele fizesse isso, ele teria que ter poder para que, quando alguém se levantasse a respeito daquilo, ele o venceria. Ele não tem poder para isso. Nenhum homem se levantou. Nenhum demônio se levantou. Nenhum anjo caído se levantou. Então, um dos anciãos, dos 24 anciãos, já citados no capítulo 4, e que nós vimos representa os salvos da igreja, ele diz, olha, eu conheço alguém. Assemelha-se ao dia quando, então, ainda no tempo do Êxodo, Faraó sonha, não há ninguém que revele o seu sonho, então um daqueles que estavam na prisão com José vem e diz, olha, eu conheço quem pode revelar esse sonho. Da mesma forma, um dos anciãos diz, eu sei quem pode abrir esse selo. Então ele apresenta Jesus Cristo. Só o Senhor tem autoridade para abrir os selos do livro e determinar que as coisas que estão descritas nele aconteçam. Então isso nós chegamos no final do capítulo 5. No começo do capítulo 6, se você pode acompanhar comigo, havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele começa agora a abrir os selos, 4 animais são visíveis. Primeiro, um cavalo branco, que nós observamos junto com Mateus 24, demonstra que logo no princípio do tempo tribulacional, e capítulo 6 agora começa cronologicamente a demonstrar o que ocorre no período tribulacional. Um cavalo branco. Não é Cristo assentado sobre o cavalo branco. É aquele que se parece com Cristo. É aquele que diz ser o Cristo, a ponto da própria nação judia, dos judeus, crerem que ele é o Cristo. O tempo tribulacional começa com o anticristo realmente apresentando-se. Ele sai vitorioso e para vencer. E qual a consequência dele se apresentar? Verso 4, agora um cavalo vermelho. Agora que o anticristo quer dominar todo o mundo, haverão nações que vão se levantar contra ele. Quando nós estudarmos a guerra de Gog, da terra de Magog contra o anticristo, nós vamos ver que nem todas as nações vão aceitar o reinado do anticristo. Gog, da terra de Magog, ou seja, o czar russo, da terra da Rússia, diante de outros aliados, principalmente os povos árabes,
não aceitarão docilmente a autoridade dele. E eles vão tentar atacar Israel. E eles serão destruídos pelo Senhor sobre as montanhas de Israel. Então a guerra há de marcar o tempo tribulacional no seu início. Depois, um cavalo preto. Agora então, ele demonstra que na esteira da guerra, no período tribulacional, se achega a fome. Uma das primeiras consequências sobre esse mundo, no período tribulacional, é a fome que se abaterá sobre as nações. Você está entendendo uma sequência? No princípio do período tribulacional, você ainda tem um mundo em ordem. Os governos estão funcionando, as cidades estão funcionando, as autoridades estão no seu lugar, realmente ainda há uma organização da nossa sociedade. O anticristo promete solucionar todos os problemas da nossa sociedade, mas ele começa a enfrentar problemas. Primeiro a guerra. Começa a desestruturar muitos lugares no mundo. Depois a fome. A fome que atinge diversas regiões do nosso mundo. Para então, no verso 8, ele dizer assim, que eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Pestes, questões naturais, começam a abalar o nosso planeta. Circunstâncias dificílimas. Você lembra que no começo desse século, houve um grande tsunami na África. Agora essas coisas começam a acontecer cada vez com menos tempo entre elas. Furacões, terremotos, epidemias, começam a se abater sobre o mundo. É preciso achar um culpado. É preciso realmente achar alguém que seja responsabilizado por isso. No verso 9 é dito, quando o quinto selo se abre, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Quando realmente o caos começar a imperar no tempo da tribulação, o anticristo vai responsabilizar quem? Aqueles que não aceitam a sua autoridade. Aqueles que não aceitaram o sinal da besta. Que não se curvam diante dele. E quem serão esses? Aqueles que aguardam o verdadeiro Messias, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai culpar essas pessoas pelo caos que está acontecendo. Notem, até esse ponto, os homens ainda não levaram em conta que é Deus que está fazendo isso. Para eles, tudo parte realmente da normalidade. Agora você preste atenção em algo que você está constantemente ouvindo. Mudanças climáticas, circunstâncias que têm levado a secas num lugar, chuvas demais em outro, perda de plantações, fome, guerras entre nações, entre etnias. Realmente, naquele tempo, na visão do anticristo e a visão que será passada, as pessoas não reconhecerão ainda que é a mão de Deus agindo. É tudo culpa do homem que mexeu demais com o planeta. E agora está sofrendo as consequências. E por que o planeta é tão atrasado? Porque tem pessoas realmente que querem continuar vivendo em uma determinada religião que atrasa todo mundo. O que nós vamos fazer com essas pessoas? Matá-las. Agora, então, as almas dessas pessoas são vistas debaixo do trono e elas clamam por justiça. Terminando, então, no sexto selo, as coisas agora começam a fugir do controle. Grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue. Não poucos teólogos, não poucos intérpretes das Escrituras reconhecem que agora o que está escrito no verso 12 possivelmente seja resultado de uma guerra nuclear. Talvez algum dos países envoltos nessa disputa venha usar de armas nucleares. Então não fica descartado aqui que estas consequências no céu, na lua, nas estrelas, no firmamento, abalando realmente a criação, o firmamento, seja o desenrolar do uso de armas nucleares. Talvez seja, nós não sabemos. Talvez Deus de outra forma crie isso. Nós sabemos que grandes erupções de vulcões podem criar esse estado, essa cena. Armas nucleares também podem criar.
Qualquer uma dessas duas coisas servirá para criar, então, aquilo que acontece aqui. O verso 15 demonstra que os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre. Ele está falando que toda a classe de ser humano. Não vai ter quem foge disso. Não vai ter realmente quem possa fugir disso. Eles começam a se esconder nas cavernas. E eles começam a dizer aos montes: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Eles começam a reconhecer que essas coisas não são naturais. E a pergunta deles é: porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem pode subsistir? Quem vai suportar isso? As coisas agora chegaram a um ponto, que é aquilo que nós conhecemos, isto aproximadamente no meio da tribulação. Nos primeiros, estamos tratando apenas dos 3 anos e meio primeiros. Agora, a nossa sociedade, como a nós conhecemos, talvez não exista mais. Agora, o caos toma conta do nosso planeta. Não há mais autoridades que possam segurar isso. Você já viu o que a fome causa? Você já viu o que a seca causa? Há países, por exemplo, use um exemplo, o Iraque. Há 2 grandes rios que passam pelo Iraque, o Tigres e o Eufrates. Sabe qual é o problema do Iraque? É que esses 2 rios nascem nos países ao norte deles. Basta que esses países criem represas, represando a água para eles, e o Iraque não vai ter água. Você acha que tem guerra por falta d'água? Vai, e muito. Guerra por comida. Guerra por condições de vida. Quando chegar o meio da tribulação, o nosso mundo vai estar mergulhado no caos. E sabe qual é o pior ainda? É que o pior ainda não veio. Realmente as coisas graves ainda não vieram. O capítulo 7, por exemplo, que nós vamos adentrar com mais profundidade na próxima semana, ele vai responder essa pergunta: quem pode subsistir? Ele apresenta 2 grupos. Primeiro, um grupo de 144 mil jovens judeus. Eles vão resistir. Deus tem um plano para eles. Segundo, no final, a partir do verso 9, o grupo daqueles que creem em Jesus Cristo como Messias. Eles também vão subsistir. Muitos deles chegarão até o final do tempo tribulacional. Deus vai os proteger e vai resguardá-los. Porque apenas no verso 8 é que é aberto o 7º selo. E o 7º selo traz o quê? 7 trombetas. A partir do meio da tribulação é que realmente as coisas começam a ficar difíceis. Agora, com as trombetas, Deus está mostrando a sua mão. Talvez isso, as 7 trombetas, se alonguem por um período aproximado de 3 anos ou mais. Porque ao final das 7 trombetas, há 7 taças. Essas 7 taças ocorrem num período muito curto. Nós não sabemos dizer se dias, semanas ou poucos meses. Sabe por quê? Porque realmente o teor e a gravidade dos castigos derramados nas 7 taças são tão incríveis, tão fortes, que eles só podem ser derramados por um curto tempo. Senão ninguém resistiria. Agora então, os homens vão começar a abrir os seus olhos que tem alguma coisa errada. E que não é só o problema do planeta, o problema das suas armas nucleares, o problema da fome, da escassez, das enchentes ou da falta d'água. Há uma mão muito maior que essa, demonstrando tudo isso. Você percebe como cada vez mais o ateísmo é ensinado na nossa sociedade, partindo da questão da evolução das espécies. Em qualquer nível acadêmico, que você cite a verdade que foi Deus que criou esse mundo, realmente haverá uma contrariedade, quando não uma zombaria. Como que você pode acreditar em algo tão ultrapassado assim? Eu vi um homem demonstrando isso cientificamente. O que acontece se um animal morre sobre uma rocha? Se um animal, qualquer animal, morre e o corpo dele fica sobre uma rocha, em no máximo 3 meses, não haverão vestígios de que esse animal esteve ali.
Só que os homens estão descobrindo cada vez mais, entre camadas de rochas, animais que eles chamam de pré-históricos, mas que estão dentro da história da humanidade, biblicamente, em tão perfeito estado de conservação, que é possível você saber o que eles comiam. Ainda alimento no estômago deles. Agora, como que isso pode acontecer? Você já embalou comida a vácuo? O que você faz quando você embala a vácuo? É tão rápido, tirando o ar, que aquilo ali fica conservado. O que pode ter ocorrido a ponto de um animal ficar soterrado sobre camadas de pedra e terra, a ponto de ser conservado nesse estado por milhares de anos? Eles fazem de tudo para negar o dilúvio. Então agora eles estão dizendo, olha, não, nós voltamos atrás, um animal pode cair sobre uma pedra e ficar milhares de anos, 4, 5, 6 mil anos ali preservado. Olha a estupidez que chegamos. Pois esse ateísmo trazido por essas questões, agora vai ser colocado à prova. Quando Deus apertar sua mão no tempo tribulacional, o ser humano vai colocar à prova as suas maiores teorias, suas convicções. O derramar da ira de Deus vai demonstrar o que há no coração dos homens. E a gente poderia pensar assim, eu acho que agora então eles se quebrantam, né? Agora então eles se rendem. Não. Tudo isso tornará o coração do homem ainda pior. Vamos lembrar de algumas coisas. Quem lembra, em 1983, a seca que se abateu sobre o Nordeste. Lembram? 3 anos depois, 87, outra seca incrível. A nossa televisão, os poucos telejornais que havia naquela época, demonstravam as pessoas morrendo de sede, o gado morrendo de sede, os homens 3 anos sem colher coisa alguma no sertão nordestino. Você pode pensar o seguinte, olha, aquilo então serviu para quebrantar o coração daqueles homens. Não. Essas provas só serviram para torná-los ainda mais idólatras. Você lembra, 11 anos atrás, quando ocorreu aquela tragédia numa boate no Rio Grande do Sul? Se não me engano, mais de 300 jovens perderam a vida naquela noite. Eu pensei assim, olha, agora eles quebrantam o coração deles. Não. Aquela cidade se tornou ainda mais idólatra. É assim. Quanto mais Deus aperta a sua mão sobre os homens pecadores, piores eles se tornam. E isso será levado a tal ponto que no capítulo 18 e 19 veremos o homem atacando Jerusalém, sob o comando do diabo e do anticristo, a fim de apagar o nome de Deus dessa terra. Eles não desistem, eles querem apagar o nome de Deus dessa terra, absolutamente, que nada lembre o nome de Deus. Então, quando eles estiverem cercando Jerusalém, para eliminar desta terra o testemunho, o último testemunho de Deus, a nação de Israel, a Bíblia diz que o Senhor surgirá nos ares. Agora é a vinda majestosa de Cristo. Em capítulo 24 de Mateus nós lemos que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. E naquele dia, então, Jesus Cristo virá. Não haverá nada a fazer, a não ser destruir aqueles homens pecadores, julgar Satanás, que será preso por 1000 anos, lançar a besta e o anticristo no lago de fogo, junto com todos aqueles homens que se rebelaram contra Deus. Então iniciará o reinado de Cristo. E tudo isso, todo esse juízo é necessário para que Deus estabeleça o seu reino. Eu quero pregar nos próximos domingos, à noite, algumas mensagens demonstrando a certeza bíblica de que a igreja não passará por esse período. Na última quarta-feira, o pastor Rômulo bem nos disse que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros lugares, há pastores e teólogos mudando a sua posição escatológica. Já há décadas, há séculos, que os batistas fundamentalistas ensinam
que a igreja não passará pela tribulação, que o arrebatamento virá e depois virá a tribulação. Mas os últimos acontecimentos têm levado muitos a realmente mudarem de posição. Não são poucos que agora ensinam que realmente ou a igreja passará pela primeira parte da tribulação, chamado mesotribulacionistas, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou os pós-tribulacionistas dizendo que realmente a igreja será arrebatada ao final da tribulação. E o que isso inclui? Que realmente não há na Bíblia qualquer menção a um arrebatamento apenas à igreja e que o mundo não o verá, o chamado arrebatamento secreto. Muitos têm ensinado isto, e o temor tem chegado ao coração de muitos. Devemos continuar firmes naquilo que Cristo tem falado, naquilo que Ele nos tem ensinado em Mateus 24, e naquilo que até aqui, o capítulo 6, nós aprendemos. A igreja não estará aqui, e ela não sofrerá essas tribulações. O arrebatamento virá, e Cristo levará os seus. Ele terá os seus no tempo tribulacional? Sim, na primeira metade da tribulação ainda haverá salvação. Quem serão os pregadores? Os 144.000 selados e as 2 testemunhas, que ainda estudaremos. Mas quando chegar a última parte do tempo tribulacional, então haverá apenas ira e dor. Aqueles que se negaram a crer no Messias já não terão oportunidade. A oportunidade hoje existe, mas naquele dia não existirá mais. Tendo dito isto, o Senhor permitindo, na próxima semana, nós observaremos o parêntese que é colocado no capítulo 7. É colocado um parêntese entre o sexto selo e o 7º selo. Quem subsistirá vai apresentar quem subsistirá. E se Deus permitir, nós vamos ver isso na próxima quarta-feira. Vamos fechar nossos olhos, orar, pedir que o Senhor nos abençoe nas nossas convicções, naquilo que cremos biblicamente, para que nos mantenhamos firmes diante de tudo.